Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 29 de outubro, quinta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês. Na nossa página no YouTube nós chegamos a 5.000 inscritos. Podemos ir muito mais além, para que a palavra de Deus possa se espalhar cada vez mais e atingir os corações de tantas pessoas. A cada dia aqui estamos meditando a santa palavra de Deus. A palavra é luz para os nossos passos, guia os nossos caminhos, ilumina as nossas famílias, guia as nossas opções, as nossas decisões, o nosso viver. É fonte de inspiração para todos nós e é também fonte de inspiração para o caminho missionário das nossas comunidades eclesiais. Nós estamos subindo com Jesus para Jerusalém e o texto de hoje é de Lucas 13, de 31 a 35. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã. E no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje está muito claramente dividido em duas seções, versículos 31 a 33. Aqui temos o embate de Jesus com fariseus e com Herodes, e ao mesmo tempo a firmeza de Jesus em subir a Jerusalém. E os versículos 34 e 35 é o lamento de Jesus sobre Jerusalém, mas ao mesmo tempo o seu julgamento sobre aquela cidade, e no final, na verdade, uma expressão de esperança sobre o futuro. Olhemos mais de perto esse texto, versículos 31 a 33. A atividade missionária de Jesus provoca reações violentas das elites, dos grupos dirigentes de Israel. Herodes Antipas, sabemos, é o tetrarca, isto é o governador da Galileia e da Pérea. Às vezes ele é chamado de rei, mas é um pequeno rei local secundário dentro da grande estrutura do Império Romano. Jesus o trata por raposa. Na Bíblia Sagrada, há muitos textos que tratam da raposa. Elas devastam os vinhedos, às vezes andam em meio às ruínas das cidades,
são astutas, são espertas, mas não oferecem maior perigo e a elas não se deve dar maior importância. Ela não é perigosa como um leão. É uma raposa, apenas uma raposa, astuta e covarde. Esse é o juízo de Jesus sobre Herodes Antipas. Jesus não se atemoriza, ao contrário, Jesus é fiel à sua missão até o fim. A sua missão é libertar os pobres, os pecadores, os doentes, os possuídos por espíritos impuros. O ministério público de Jesus é a mão estendida da misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo, a ação missionária de Jesus provoca a incompreensão e até o ódio dos líderes religiosos e também das lideranças políticas de Israel. Neste sentido, há um compadrio entre o sistema do Império Romano e o grande conselho da nação, isto é, o Sinédrio, composto de sumos sacerdotes, de mestres da lei e de anciãos do povo. É interessante e até digno de nota no texto do Evangelho de hoje a atitude de alguns fariseus. Eles vêm até Jesus e lhe comunicam algo. Nós sabemos que no Evangelho de Lucas, Jesus tem sérias críticas ao farisaísmo, especialmente em relação ao rigorismo legalista, à hipocrisia e também ao apego ao dinheiro. Nessa linha deve ser interpretado o texto de hoje. Exatamente porque Lucas, no versículo 31, conecta o texto de hoje com o texto anterior. Nesses textos anteriores se trata exatamente da hipocrisia dos fariseus. Os fariseus, na verdade, fazem o jogo de Herodes. Em todo caso, Jesus não admite intimidações. Continua firme no seu ministério. E ele diz: hoje, amanhã e depois de amanhã. Jesus está na Galileia. Do ponto de vista histórico, a viagem entre a Galileia e Jerusalém era exatamente isso. Se caminhava hoje, amanhã, e se chegava em Jerusalém depois de amanhã. Contudo, essa anotação não é somente uma anotação cronológica. Significa também que Jesus vai continuar a sua missão por um breve momento e depois vem a conclusão definitiva, a consumação plena da missão de Jesus. Nem a hipocrisia dos fariseus, nem a astuta covardia de Herodes podem deter a força missionária e a força profética de Jesus. Versículos 34 e 35. Jerusalém. Jerusalém, nesse texto, personifica o sistema de morte. O sistema que se fechou completamente e recusou a novidade do reino de Deus trazida por Jesus como Messias a Israel. A rejeição de Jerusalém, na verdade, simboliza a rejeição de todo Israel. Jesus vai ser assassinado em Jerusalém. E na morte do inocente reside aqui todo o julgamento de Deus sobre a cidade de Jerusalém e sobre todo Israel. No entanto, por incrível que possa parecer, a perspectiva de Jesus em relação a Jerusalém
é marcada pela doçura, pelo amor paternal e eu diria até pelo amor maternal. No Antigo Testamento há inúmeras citações sobre as asas de Deus. Na libertação do Êxodo, Deus nos carrega como que? Em asas de águia. Êxodo 19, versículo 4. Mas, talvez, um texto mais próximo do uso que Jesus faz esteja em Deuteronômio capítulo 32, versículos 10 a 12. Assim diz o texto do livro do Deuteronômio. Deus encontrou Israel numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de feras. Deus o rodeou e cuidou dele, e o guardou como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, e tomando-os, ele os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Como é bonito esse texto do livro do Deuteronômio. Mas percebam, Jesus vai além. É interessante que Jesus compara Herodes a uma raposa. E a si mesmo, Jesus compara a uma galinha que cuida dos seus filhotes, dos seus pintinhos. É muito interessante. Muito provavelmente, Jesus foi buscar na espiritualidade dos Salmos a imagem das asas como sinônimo de proteção, de salvação e de carinho materno. Há inúmeras citações. Vocês podem anotá-las, eu vou dizer 2 vezes, anotem e leiam, por favor, nos Salmos estas citações tão bonitas. Eis então as principais. Salmo 17, versículo 8. 17, versículo 8. Salmo 36, versículo 7. 36, versículo 7. Salmo 57, versículo 1. 57, versículo 1. Salmo 61, versículo 4. 61, versículo 4. Salmo 63, versículo 8. 63, versículo 8. Salmo 91, versículo 4. 91, versículo 4. Então percebam, em Jesus, a imagem tem uma força ainda maior. Exatamente porque Jesus não fala de águia, mas ele fala de galinha, ou de um pássaro, que acomoda a sua ninhada, os seus filhotes, debaixo de suas asas. Só que Jerusalém não quis escutá-lo, não reconheceu aquilo que conduz à paz. Capítulo 19, versículo 41 de Lucas, Jesus lamenta exatamente isso. Talvez até o texto de hoje seja uma antecipação do choro de Jesus sobre Jerusalém. Dominus flevit. O Senhor chorou. Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém porque ela não reconheceu o caminho da paz. No final, Jesus anuncia a ruína de Jerusalém por causa de sua dureza, cangote endurecido, dura cerviz. Ao mesmo tempo, Jesus anuncia um futuro de esperança para todos os povos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. O texto de hoje se abre numa perspectiva escatológica de esperança e de vida
para todos os povos da face da terra. Para a nossa oração no dia de hoje, guardemos a firmeza de Jesus em continuar a sua missão, mesmo sabendo que iria enfrentar a hipocrisia dos fariseus, a astúcia de Herodes e a rejeição de Jerusalém. A fidelidade de Deus, a fidelidade de Jesus e a fidelidade ao seu povo. Ao mesmo tempo, o amor, a ternura, a paternidade e a própria maternidade de Jesus para com o seu povo. Ele sofre pela rejeição de Jerusalém, mas Jesus nunca desistiu dela. A sua missão é salvar, e salvar sempre. Deus sempre cuida de nós. Fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.